Saudações pessoal, professor Frederico Chave e mais uma videoaula de Sistemas Operacionais em Tempo Real. Nesta videoaula eu vou fazer a segunda parte, então, retomada da evolução dos sistemas operacionais. Bom, a gente está vendo a unidade 2, né? A evolução dos sistemas operacionais. Bom, na última videoaula a gente parou na era dos circuitos integrados e multiprogramação, né, de 65 a 1980, a chamada terceira geração dos sistemas operacionais. E estamos fazendo a continuação após a explanação do que é o Multics e de um vídeo que eu mostrei do PDP-8. Bom, nessa era, então, Ken Thompson, um dos cientistas de computação da Bell Labs, tá? Que hoje em dia foi adquirida pela Nokia, tá? Mas já foi da Western Electric e da AT&T também, tá? Começou a escrever uma versão simplificada monousuária para o Multics, usando como base o computador PDP-7. Tá? Ken Thompson, então, um pesquisador, um cientista da Bell Labs nessa mesma era aí dos PDPs. Tá? Essa ideia do Multics monousuária, tá? É meio estranha, até porque o Multics, a ideia era para ser para múltiplos usuários, né? Por isso que muitos chamam de versão capada, né, do Multics. Tá? Não sei por que surgiu essa ideia, mas o fato é que foi idealizado isso pelo Ken Thompson. Tá? Essa ideia de monousuário para o Multics, tá, evoluiu para um sistema operacional chamado Unix. Tá? Então, em vez de multi, único, que se tornou popular no mundo acadêmico, entre os órgãos do governo e entre muitas empresas. Tá? Então, aqui uma foto do Ken Thompson com o Dennis Ritchie, tá? Em cima do PDP-7 em 1969, tá? Com a criação do Unix. Tá? O Unix é um sistema operacional bastante conhecido. Para quem quiser saber mais informações sobre o Unix, tem ali o link. Ok? Bom, para não ficar tão abstrato o funcionamento do Unix, tá? Eu achei um videozinho na internet sobre um emulador do Unix na versão 7 rodando no PDP-11. Tá? Esse vídeo é bem curtinho, tem 1 minuto e pouco, tá? E não tem som, por isso que eu posso ir falando em cima. Tá? Então, tem um computador mais poderoso que tem um emulador, ou seja, que simula o funcionamento, tá, do PDP-11, tá, com o Unix 7. Então, primeira coisa que ele faz aqui é verificar então o que é o sistema. O sistema host é um Unix, um Linux, né? A versão 2.6.27 primitivo. E aqui ele inicia então o emulador Unix na versão 7. Vocês podem ver ali. Tem que fazer o boot tudo pelo terminal. Uma vez feito, aparece ali login e senha, como é característico do Unix e das versões baseadas no Unix. Ali a verificação da estrutura de diretórios, né? A informação de memória, tá? Informação dos processos em execução. Aqui ele entra para o diretório de jogos, onde tem um xadrez rudimentar pelo console, né? Mas que dá para jogar. Vocês veem ali P de pawn, né? De peão, R de rook, B de bishop, N de knight e assim por diante, né? Tá? Então dá para jogar, é meio estranho, mas dá para jogar. Tá? E ele mostrando aqui a estrutura, né, de arquivos do Unix. Vocês podem ver que é bem
parecido com o que a gente tem hoje no Linux, para quem conhece. Tá? Bom, e assim surgiu então o primeiro sistema operacional moderno chamado Unix. Ali está então o símbolo do Unix. Ele foi desenvolvido em 1969 por um grupo de empregados da AT&T no Bell Labs, incluindo Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, Douglas McElroy, Michael Lesk e Joe Osana. A primeira versão desse sistema operacional foi toda escrita em Assembly, sendo posteriormente reescrito na linguagem C, que foi criada justamente no Bell Labs nos anos 70. Foi reescrito então o sistema operacional em C em 1973, e o sistema operacional existe até hoje, e essa é a linguagem para descrever o sistema operacional até hoje. Esse sistema operacional introduziu conceitos muito importantes para a computação, como portabilidade, multiusuário, mesmo que a ideia seja monousuário, né? Depois se criou essa ideia, se expandiu para multiusuário, multitarefas e compartilhamento de tarefas. Durante a década de 70, o Unix foi distribuído gratuitamente, incluindo seu código-fonte, o que é bem inovador para a época, para universidades e órgãos governamentais norte-americanos, o que conferiu muita popularidade a esse sistema. Sua interface era totalmente em modo texto, console, sem parte gráfica ali, mouse e essas coisas não existia, era tudo no teclado, e um console. Em virtude de sua ampla divulgação, várias organizações criaram suas próprias e também incompatíveis versões, fazendo com que a distribuição levasse a um caos aí de versões. Porque o código-fonte foi distribuído, então um monte de gente criou versões e essas versões foram evoluindo e se tornaram incompatíveis entre si. Bom, entre as versões principais, destacam-se a System 5 ou System V, da AT&T, e o BSD. Junto com o Unix foi criado a ideia de um recurso mínimo de portabilidade entre as versões. Isso é o POSIX. Então, para tornar possível a escrita de programas em qualquer versão do Unix, a I3E, né? Então, a Associação Internacional de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, desenvolveu um padrão denominado POSIX. POSIX está para Portable Operating System X, ou seja, a parte do sistema operacional portátil entre as versões do Unix. Ele define uma interface mínima de chamada ao sistema que um sistema Unix deve suportar. Essa chamada ao sistema a gente vai ver um pouco mais para frente o que é. Hoje em dia os sistemas operacionais também suportam a interface POSIX. Bom, uma das versões então bastante conhecida também é o BSD, Berkeley Software Distribution. Foi criado em 1977. Tem o símbolo do diabinho ali, né? O BSD foi lançado em 77, focado principalmente para a execução em máquinas específicas e de alto desempenho, como o famoso computador VAX, o qual foi uma referência de hardware na época. Então quem tinha o VAX, ou a universidade que tinha o VAX, era um supercomputador da época. O Unix BSD foi o primeiro a incluir bibliotecas de suporte a IP, o chamado Internet Protocol, que todos vocês conhecem, e as sockets, desenvolvida com a ideia de Sockets Berkeley. Com essa integração ficou fácil ler e escrever dados na rede, ou da rede, e o que faz com que essa escrita e leitura seja parecido a acessar um disco local. Bom, um pouquinho sobre o VAX, né? Ele foi produzido pela Digital Equipment Corporation, a mesma dos PDPs,
e VAX está para Virtual Address Extension. Foi criado em 1975. É um computador que tinha arquitetura 32 bits, bem avançado para a época, e ele é baseado e compatível com PDP-11, mas com aumento de espaço de endereçamento, por isso que é o tal do Address Extension. Esse computador ele foi lançado antes mesmo de ter um sistema operacional eficiente para ser usado. Por isso que muitos desenvolveram um sistema operacional mais eficiente para esse computador. É o caso do BSD ali, né? Unix BSD. Ele usava a ideia de VMSOS, Virtual Memory System. E esse sistema operacional é baseado no BSD, Unix BSD. Aqui está uma foto do VAX. Então, um computador bem grande, né? Como se fosse um armário aí de 3 portas. Bem grandão. Bom, depois da era dos CIs, circuitos integrados, surgiu a era dos computadores pessoais, que é de 1980 até hoje. Essa é chamada quarta geração. Coloquei até hoje porque ainda a gente não sabe o que vai aparecer, Então pode ser que venha computadores com tecnologia quântica, né? E aí utilizando computação quântica, pode ser que seja a quinta geração, mas a gente não sabe ainda, então por isso que até hoje. O desenvolvimento dos circuitos LSI está para Large Scale Integration, então integração maior ainda do que no CIs, ou seja, chips contendo milhares de transistores por centímetro quadrado de silício, ocasionou o que a gente chama de alvorecer da era do computador pessoal, que inicialmente era chamado de microcomputador. Assim como os mini-computadores da terceira geração possibilitaram que cada departamento em uma empresa ou uma universidade tivesse seu computador, o microprocessador possibilitou que as pessoas tivessem seu microcomputador. Muda a nomenclatura ali, né? E, obviamente, muda o tamanho. Inicialmente, os microcomputadores não eram muito diferentes do PDP-11, mas o preço era, sim, muito diferente. Em 1974, a Intel, é uma que surgiu mais recentemente, então antes era a DEC que dominava, a Intel lançou o processador 8080, que era a primeira CPU, a Central Processing Unit, então unidade central de processamento, de 8 bits de propósito geral, e buscava um sistema operacional para testar esse processador. Gary Kildall e um amigo desenvolveram o sistema operacional chamado CPM. CPM está para Control Program for Microcomputers, então microcomputadores. E usaram também a recém-lançada unidade de disco flexível da Sugar Associates. Disco flexível de 8 polegadas, então um disco bem grandão mesmo. Um disco flexível, como se fosse um disquete, não sei quantos de vocês conhecem disquete, mas é um disquete grande. A Intel não acreditava em sistemas operacionais baseados em disco e, portanto, Kildall formou a sua empresa, fora da Intel, chamada Digital Research, para aperfeiçoar o CPM. Isso são decisões. A empresa, naquela época, não acreditava em sistemas operacionais baseados em disco, ou seja, que rodassem em disco rígido, por exemplo, e não na memória volátil. Ela queria que fosse na memória volátil, mas memória RAM, mas não se tinha tanta tecnologia para ter tanto espaço na memória volátil na época, e era muito caro. Em 1977, a Digital Research tornou o CPM adequado à execução em diversos microcomputadores como o Intel 8080 e o Zilog Z80 e outros microprocessadores menos conhecidos. Mas a Intel, mesmo tendo iniciado, já pegou uma fatia boa do mercado, junto com a Zilog. Em 5 anos,
esse sistema operacional do Quildon, então o CP/M, dominou o mercado do segmento. Tá? Aqui está uma captura do CP/M, tá? E uma fotinho do microprocessador 8080 da Intel e a unidade de 8 polegadas de disco flexível da Sugar Associated. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do como é que era. Aqui um exemplo de um computador, tá? O Kypro 2, tá? Produzido pela Nonlinear Systems, tá? Lançado em 82, com o Zilog, o processador Z80, tá? Que tinha clock então de 2.5 MHz e rodava, obviamente, o sistema operacional CP/M, como está mostrado aqui. Então, vocês podem ver que esse microcomputador aqui é menor mesmo, menor que um armário, né? Então já era alguma coisa parecida com uma TV grande com um teclado. Tá? No início dos anos 80, tá? Então pouco depois, a IBM criou o IBM PC e buscou um software para ser executado nele. A IBM contratou Bill Gates, que todos vocês conhecem, tá? Que possuía ou tinha desenvolvido o interpretador de BASIC. Tá? BASIC é uma linguagem de programação. Gates indicou a Digital Research, Quildon, que recusou-se a reunir com a IBM para produzir o sistema operacional. Gates, então, a pedido da IBM, percebeu que a Seattle Computer Products possuía um sistema operacional adequado para esse IBM PC, o chamado 86DOS. Tá? No caso, era Intel, eu usava... Esse 86DOS era chamado de Intel 8086, que era o processador, tá? Um pouquinho melhor do que o 8080. Disk Operating System, que é o DOS, então sistema operacional baseado em disco. Tá? Gates comprou a empresa por $50 mil. Tá? Qual empresa? Essa Seattle Computer Products, que tinha o sistema operacional 86DOS. Tá? E ofereceu um pacote justamente com esse sistema operacional e com o BASIC para a IBM. A IBM aceitou e mais para frente quis modificar o DOS. E para isso o Bill Gates contratou o Tim Peterson, que foi o desenvolvedor do DOS nessa empresa que ele comprou. E contratou para trabalhar na startup, então a empresa inicial, que era chamada Microsoft e que todos vocês conhecem hoje. O sistema modificado passou a se chamar MS-DOS, MS de Microsoft, tá? E passou a dominar o mercado graças à parceria com a IBM PC, que vendia o computador já com o sistema operacional. Tá? Quildon, que foi o desenvolvedor do CP/M, não quis se reunir com a IBM por questões ideológicas, tá? Vendia separadamente o CP/M. E, bom, vocês sabem até hoje, né? Se a gente compra um computador lá com um sistema operacional, dificilmente a gente vai tirar esse sistema operacional que está otimizado já para colocar um outro. Tá? Então, pouca gente tirava o DOS que já estava no computador para colocar o CP/M. Então, o que foi acontecendo foi que o CP/M foi morrendo. Tá? Porque isso é bastante comum e acontece até hoje com os computadores com Windows, né? Bom, em 1973, o IBM PC AT foi lançado com a CPU Intel 80286 e o sistema operacional MS-DOS. Tá? O MS-DOS ainda foi utilizado com as CPUs 80386 e 80486, tá? E o MS-DOS usava aspectos avançados de sistemas operacionais derivados do Unix. Então, cópia rolava solto, né? O Unix tinha código aberto, né? A Microsoft conhecia Unix, pois vendeu, nos primeiros anos de existência da startup, uma versão para microcomputadores chamada Xenix. Vocês podem ver aqui o disquete da Microsoft vendendo o Xenix Operating System. Então, uma versão do Unix da Microsoft. Obviamente, a Microsoft também vendia outro software, né? Que vocês conhecem hoje, por exemplo, como
o Word. Tá? Bom, tanto o Unix quanto o MS-DOS quanto o CP/M, assim como outros sistemas operacionais, eram somente baseados na digitação de comandos no teclado. Tá? Então, console, né? Tá? Nos anos 60, Doug Engelbart, no Stanford Institute, desenvolveu uma interface gráfica voltada para o usuário, o que a gente chama de GUI, ou GUI, tá? Para Graphical User Interface, interface de usuário gráfica, algo como a gente usa até hoje. As ideias de Engelbart foram adotadas por pesquisadores da Xerox PARC, a empresa que faz fotocópias, né? Fotocopiadoras, desculpa, e incorporadas nas máquinas que eles projetavam, a Alto e a Star. Tá? Então já tinham essas máquinas, tinham sistemas operacionais Alto e Star para fazer fotocópias. Então tinha um sistema operacional na máquina também. Steve Jobs, que co-inventou com Steve Wozniak e Ronald Wayne o computador Apple I, visitou a Xerox PARC e viu a GUI, ou a GUI, e rapidamente percebeu seu potencial. O que a Xerox, que colocava nas máquinas, não percebeu tanto o potencial que podia servir para outras coisas. O Steve Jobs percebeu. Tá? O Steve Jobs é conhecido como um dos inventores do computador Apple, tá? De 1976, então Apple I. Tá? Aqui estão as fotos do Apple I, vocês podem ver que a estrutura era de madeira, né? Então bem rudimentar. Tá? Jobs então iniciou um projeto chamado de Lisa, tá? Na Apple, a empresa dele, então, né? E dele junto com outros desenvolvedores. Tá? Com uma GUI. Devido a problemas na Apple, o Lisa fracassou comercialmente. Tá? Então foi lançado em 83. A ideia era toda legal, tinha sistema operacional com interface gráfica, mas não vingou. Tá? A segunda tentativa de Jobs, o Apple Macintosh, foi um enorme sucesso. Não somente pelo custo, bem inferior ao Lisa, mas também porque era mais amigável e destinado a usuários que não sabiam nada sobre microcomputadores e nem tinham a intenção de saber um dia. Ou seja, para usuários comuns, leigos, tá? Gente que não sabia programar e não tinha interesse em ficar digitando código. Tá? Queria que funcionasse o computador. Tá? Quando a Microsoft decidiu desenvolver um sucessor do sistema operacional Microsoft MS-DOS, estava fortemente influenciada pelo sucesso da Apple Macintosh. Tá? Aqui o Apple Macintosh, que foi comercializado inicialmente em 1984. Tá? Ele tinha essa aparência aqui, então parecia uma TV grande, né, com teclado e o mouse, né, coisa que não tinha nos outros computadores. Tá? Então, esse computador vinha com Macintosh GUI OS, OS de Operating System, né, sistema operacional com interface gráfica. Tá? Ele tinha o processador Motorola 68000, tá? Que rodava com clock de 7,83 MHz. Tá? Tinha memória volátil, então, de 128 kilobytes, tá? Então, de RAM. Tá? É uma coisa inimaginável hoje, né? Tá? Bem pouco, né? Mas na época era bastante. Tá? Vinha com um monitor, então, de tubo de raios catódicos, né? CRT, tá? De 9 polegadas, monocromático, então preto e branco, né? Então tinha alguma escala de cinza ali só para facilitar um pouco. Tá? E a resolução dessa tela era de 512 por 342 pixels, então era horrível, né? Mas era o que se tinha na época. E tinha uma unidade de disco de 400 kilobytes, tá? Unidade de disco flexível, que é chamada de floppy disk, né? Bom, a Microsoft então começou a desenvolver o Windows baseado na GUI, que era originalmente executado em cima do MS-DOS. Isto era como se fosse um interpretador de comandos ao invés de um sistema operacional de verdade. Então a gente tinha o MS-DOS e digitava lá
Start Windows, e aí aquele comando rodava uma interface gráfica. O sistema operacional em si ainda era MS-DOS. Tá? De 85 a 95, o Windows permaneceu apenas como ambiente gráfico no topo do MS-DOS. Em 95, tá, surgiu o Windows 95, que foi lançado e se tornou independente do MS-DOS, embora este ainda fosse usado para executar programas antigos. Em 98, o Windows 98 foi lançado, mas tanto o Windows 95 quanto o 98 ainda eram muito próximos e baseados do código de montagem de 16 bits ligados aos processadores da Intel. Tá? Aqui está a versão 1.0 do Windows de 85. Tá? Vocês podem ver a comparação lá com o Apple Macintosh, né? O Apple Macintosh teve um ano antes, né? Então, um ano antes, às vezes, vende bem mais, né? Tá? Então, Windows 1.0, coloridinho aqui, né? Windows 2.0, em 87, Windows 3.0 de 90, e esse aqui que foi um grande sucesso, o Windows 3.11 de 93. Tá? Também teve o Windows NT, na versão 3.51 de 95, tá? Bastante usado por corporações, esse aqui mais por usuários finais. Tá? E o Windows 95 de 95, como está colocado aqui, a maioria de vocês conhece, acredito. Tá? E outro sistema operacional da Microsoft é o NT. NT está para New Technology, tá? Que é compatível com o Windows 95 em certo nível, mas por trás ele é reescrito internamente por completo. Tá? Diferentemente do 95, ele é totalmente 32 bits. O líder do projeto desse NT foi David Cutler, né? Que foi projetista do VAX e VMS, então projetista do computador e projetista do sistema operacional para o computador VAX. Tá? Esperava-se que a primeira versão do NT aposentasse o MS-DOS, mas isso não ocorreu. Tá? Lembrando que o VAX era 32 bits, né? Somente a versão NT 4.0 que deslanchou em 99. A versão NT 5.0 foi renomeada para o Windows 2000 no início de 99. E a ideia era substituir o Windows 95 e 98, mas não ocorreu. Então a Microsoft lançou o Windows Millennium, que era baseado em 98. Mas isso também não, né? Tudo jogada de marketing, né? Um monte de versões aí, pouca modificação de uma para a outra, né? Um outro grande competidor no mundo dos computadores pessoais é o Unix, como a gente viu, né? E seus derivados. O slogan da época do Unix é: o Unix é mais forte em estações de trabalho e em servidores de rede. Isso ainda é meio adotado por muitos profissionais de TI, tá? Continua um pouco em voga isso, né? Embora muitos usuários de Unix, especialmente programadores experientes, prefiram uma interface baseada em comandos a uma interface gráfica, quase todos os sistemas Unix suportam sistemas gráficos, chamados de janelas, ou X-Windows, tá? X. Tá? Esse X-Windows, ou sistema X de interface gráfica, foi escrito pelo MIT, tá? Então o software, tá? Então não é o sistema operacional em si. Tá? Em 1977, Andrew Tannenbaum, tá, lançou um pequeno clone do Unix chamado de Minix, com objetivo educacional. Esse Tannenbaum é o mesmo que escreveu os livros de bibliografia desse curso, dessa disciplina. Tá? Então, escreveu sistemas operacionais modernos e que escreveu também redes de computadores. Tá? Então, é um pesquisador aí bem renomado. Tá? Ele também fez o Minix. Tá? Esse Minix era vendido comercialmente, tá? Então não era aberto. Tá? Funcionalmente, o Minix era muito semelhante ao Unix e com suporte ao POSIX. Tá? Então era portável com outros Unix. Aqui está a interface do Minix, né?
Vocês podem ver, bem bonitinho, né? Para sistemas Unix, né? Com interface gráfica. Tá? O desejo de desenvolver uma versão gratuita do Minix levou o estudante finlandês Linus Torvalds a escrever o Linux. Tá? E aí o Linux, creio que muitos conhecem, né? Talvez o Unix e o Minix poucos conheçam, mas o Linux eu acredito que a maioria conhece. Tá? E, bom, houve um grande enfrentamento do Tannenbaum com o Torvalds, tá? A respeito dos sistemas operacionais, né? O Torvalds pegou algumas ideias emprestadas, inclusive o sistema operacional Minix serviu de referência para o Linux, e aí tem um grande embate entre os dois, né? Tá? Então, o Tannenbaum dizendo que o Linux é obsoleto, e o Torvalds dizendo que não fazia sentido ter o Minix pagando se poderia ter o Linux livre, de forma livre. É um grande embate entre os dois, tá? Então, o Linux foi desenvolvido originalmente sobre o Minix, sobre vários aspectos, e pegou toda a ideia do sistema de arquivos do Minix, né? Ele tem sido estendido de várias maneiras, mas ainda se baseia no Minix e ao Unix, que é o pai, né, dos sistemas, na maioria dos sistemas operacionais. O Linux tem diversas distribuições, tá? Que são modificações no sistema operacional quanto a pacotes, sistemas de janela, softwares, né, da distribuição. As principais são Debian, Slackware, SUSE, Red Hat, né? Então, Debian é totalmente livre, voltado para usuários leigos. Tá? Slackware é a versão mais complexa, ou a distribuição mais complexa, que requer mais conhecimento do funcionamento do Linux para se utilizar. SUSE e Red Hat são versões que têm suporte comercial, tá? Então, existem subversões então do Debian. Uma delas é o Ubuntu. Então, o Ubuntu é baseado no Debian. Tudo que o Debian tem, o Ubuntu tem, tá? E é mais fácil ainda. Então, para usuários mais leigos ainda. Tá? O Red Hat também tem uma versão mais fácil, tá? Uma distribuição mais fácil, baseada no Red Hat, que é a CentOS. Tá? Então essas aqui as principais versões. Tá? Aqui eu coloquei um quadro geral, tá? Da evolução dos sistemas operacionais, tá? Pelo menos os que a gente mencionou aqui. Tá? Então vocês podem ver, né, que os primeiros são o IBSys com o IOX. Tá? Depois surgiu o CTSS, do CTSS surgiu o Multics, do Multics surgiu o Unix. Tá? Desse da IBM foi criado então o OS 360 e depois surgiu o DOS 360 em 66. Tá? Bom, do Unix veio um monte de outros, tá? Então vocês estão vendo aqui, né? Já da Xerox está aqui, né? Tá? Então Alto Star, tá? O que o Steve Jobs lá utilizou, né, em 83 para fazer o Macintosh, tá? E depois se baseou também para o macOS, tá? Que tem até hoje. Tá? Do Unix veio o Unix versão 7, que deu origem a muitos sistemas operacionais, tá? Baseado em System 3, BSD, System 5, POSIX, o Minix e o Unix, tá? Assim como também o Sun OS, né, que hoje caiu, né, ninguém usou mais, e do Sun OS veio o Solaris, tá? Do BSD veio o FreeBSD, tá? E lá em algum momento lá em 74 surgiu o CP/M, né? CP/M morreu, deu origem ao 86 ou
em alguns aspectos está ligado ao 86DOS, principalmente nessa questão de utilizar o sistema operacional em disco. Tá? Depois surgiu do 86DOS, surgiu o MS-DOS, o Windows 1, Windows 3.1, Windows 95. Do NT veio o 95, surgiu o XP, do XP surgiu o Windows 7, depois o Windows 8, depois agora tem o Windows 10 e agora está vindo o Windows 11, né? Então só para vocês terem uma ideia, né? Então mais ou menos uma relação aqui entre os sistemas operacionais e uma evolução geral. Tá? Eu que compilei um pouco esse gráfico aqui, ele está um pouco confuso, tá? Mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia das relações e da evolução, tá? As informações aqui não são tão precisas assim, a ponto de ter relações bem próximas, tá? Às vezes é relação um pouco mais longe, mas, bom, tem alguma relação, já é importante mencionar, tá? As comercializações históricas estão colocadas em datas aqui também para vocês terem uma ideia. Bom, do Unix então, como vocês podem ver aqui, tá? Inicialmente escrito com CS, né? Surgiram diversos sistemas operacionais, né? Vocês podem ver aqui BSD, né? Tá? Sun OS, tá? FreeBSD deve ter aqui em algum lugar, né? O Linux em si, tá? Outros menos conhecidos estão colocados aqui, né? Tá? Mas o Unix é pai da maioria dos sistemas operacionais disponibilizados hoje. Se não por causa da disponibilização do código-fonte, então por inspiração de funcionamento, tá? Então, se não foi copiado partes, o que muitos fizeram, tá? Porque o código era aberto, tá? Ao menos a questão de funcionamento foi muito copiada. Tá? Aqui a timeline das distribuições do Linux, né? Vocês podem ver aqui, tudo é Linux, né? E grandes versões. Então aqui está colocada Debian, aqui Red Hat, aqui SUSE, e o Slackware. Só para vocês terem uma ideia, né? As grandes relações. Tem um monte de distribuições, né? Inclusive de versões brasileiras, né? Kurumin, Mandriva, essas coisas assim. Se não me engano, Kurumin é brasileira, acho que Mandriva também, tá? Eram as versões, distribuições aí do Linux, né? Que foram surgindo. Se a gente quiser, se algum usuário aí hoje quiser criar uma versão, pode criar também, né? Uma distribuição, né? Tá? Como isso é mutável, né? Então isso vai aparecendo com o tempo, né? Tem inclusive um site que vai olhando, né? A divulgação de distribuições, né? Esse distrowatch.com, por exemplo, mostra o lançamento de novas distribuições e relações entre versões de distribuições. Bem interessante de acompanhar. Tá? Eu mencionei pouco sobre o macOS, tá? Então por isso que agora nesses slides finais, né? Eu menciono um pouco sobre o macOS. Tá aqui a interface do macOS da Apple. Tá? Tem um sistema operacional também para smartphone, né? Então o iOS para iPhone, né? Tá? O Android para dispositivos baseados no Android. Tá? O Windows Mobile, que era para o Windows Phone, né? Tá? Foi morrendo o Windows Phone, nem tem mais, acho. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tinha sistemas operacionais. Também outros celulares antigos também tinham Symbian OS, né? Tá? Qualquer dispositivo que tenha que ter uma interface entre o usuário ali, que não seja digitação de comandos mais complexa para rodar, assim, para gerenciar tarefas e recursos do hardware, exige o emprego de um sistema operacional, tá? Às vezes a gente não enxerga isso, mas tem, né? Tá? Então, mesmo o próprio Arduino aí para rodar os programas que a gente calcula, que a gente coloca nele, né? Que é um microcontrolador bem básico,
tem um sistema operacional, tá? Então, justamente para gerenciar essas transferências, para gerenciamento de memória e assim por diante, tá? Então, para terminar a videoaula de hoje, eu passo alguns videozinhos interessantes, tá? Esse programa, o Computer Chronicles de 83, tá? Mostra algumas coisas interessantes sobre a evolução de sistemas operacionais, tá? Esse episódio desse programa dos mini computadores para os mainframes, tá? Mostra informações bem interessantes aí sobre a evolução, tá? Tá em inglês, tá? E tem um apresentador aqui, tá? Que é esse aqui, e convidados. Nesse caso aqui é até interessante, esse aqui é o Gary Kildall, tá? Então, o inventor do CP/M, né? Na época ele era bem famoso, né? Daí depois, como a empresa dele praticamente fracassou, ele foi praticamente condenado na história, né? Por um erro que ele cometeu aí ao não querer se reunir com a IBM, né? Perdeu uma oportunidade de negócio gigantesca, né? Então, muita gente fala sobre o erro de Kildall, né? Então, conhecido na história. Interessante que aqui ele está sendo entrevistado também, tá? Então, é um programinha bem simples, tá? O inglês deles é relativamente acessível, tá? Para quem não entende inglês, igual o que eles estão mostrando ali já é interessante. Então, vou passar esse videozinho aqui para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Então, são 3 partes de videozinhos, tá? Desse episódio, as partes que eu achei mais interessante de mostrar para vocês. Vamos lá! We went to Boston to visit the Computer Museum. Established in 1979, the Computer Museum houses the most extensive collection of early computers in the world. Its galleries feature some of the earliest known calculators, like the Pascaline, invented by the French mathematician Blaise Pascal in 1642. The Pascaline stored numbers on 10 little rotating dials. Moving one dial up to 10, moved the next dial 1 notch, and so on. It was the first consistently reliable example of a computing machine. In the late 1800s, Herman Hollerith devised a card punch calculator to speed the tabulation of the 1890 census. The cards were hand-punched, but electrically read, a concept that showed up much later in the earliest IBM machines and is still used occasionally today. The forerunners of modern computers didn't appear until the late 1930s and 1940s. The Whirlwind, of which only a few parts remain, was a massive machine, covering 3,000 square feet and weighing over 3 tons. The heat given off by its 18,000 tubes required constant monitoring, and in spite of its great mass, the Whirlwind's processing capacity was about the same as a present-day 16-bit microprocessor. It was not until the invention of the transistor in 1947 that a new era of smaller, more efficient computers became a reality. This is the TX0, the world's first general-purpose computer using transistors, and it still works. We'll see a demonstration coming up next. The TX0 was an experiment in transistorization, the first solid-state general-purpose computer. Its transistors were encased in little removable tubes so that they could be easily checked. Designed and built at the Massachusetts Institute of Technology in 1956, the machine used a modest 5,000 watts of power. Punch tape served as an input device, rewound by hand after each use. Although the machine was transistorized, it was and still is very sensitive to heat and will only run if the temperature stays below 80 degrees. The TX0 was equipped with some very modern peripherals, a video screen and a light pen, a half-inch video game program involving a mouse with a memory, threading its way through a maze to reach a piece of cheese.
TX0 was built at Lincoln Laboratory, and the notion was to test two ideas. One was transistorized circuitry, and the second thing that it was designed to do was to test a very large memory, and it did that very well. And then it was used. Then it was moved to MIT for real use. But its role really was a circuit tester and a memory tester. Displayed in the Computer Museum's lobby are some of the biggest solid-state machines ever made, supercomputers. The IBM Stretch, Control Data 6600, and the ELIAC 4 represented the most powerful class of computers of their time. Well, the ELIAC began with some ideas in the early 60s for doing a lot of computing in parallel. And the idea behind ELIAC is to have a number of processing elements, in this case 64 processing elements, each with a small amount of memory, and then to have a single instruction that executes, that operates on all of that data in parallel, so that in fact you get speed by this massive parallelism. ELIAC's main effect was as byproducts to they stimulated the use of semiconductor memory. It also stimulated the idea to make faster machines, and the fact that fast machines were really important in a whole bunch of applications. The development of integrated circuits paved the way for faster, smaller, more powerful machines, and the mini-computers of the 1960s. But what was considered small in those days bears little resemblance to what we call personal today. Some people consider this LINC computer to be the first truly personal computer. It has a keyboard, it has a CRT, it even has mass storage devices. But this part was only the terminal. This, in fact, was the computer. And in the days of this computer, this was considered portable because it was on wheels. Mini-computers were a major breakthrough, equaled only by the appearance of microcomputers in the next decade. Progress in very large-scale integration of circuits promises even further size reductions and increased processing capacity. But the future holds more than just a change in the relationship between power, size, and speed. Well, I think the next sets of challenges that we have right now are going to be integrating video and television and voice into machines, and I think that those are beginning to happen to a reasonable degree, and maybe I can't predict whether the video disc will come in or not. Bom, essa é a primeira parte, né? Segunda parte aqui, vou mostrar para vocês rapidinho. Very much like a Rolodex on the screen, and I Aqui can move interessante. it up. I can move it down just by pointing on the wheel on the screen. I can go and select a name. Let's suppose that now I have the set of names and I want to select a name there. I have Stuart Chaffee name there. I can just select that card, and the Rolodex opens there, and I get all the information that I have embedded in the product on Stuart Chaffee. I have his address, his phone number, and so on. As a matter of fact, if what I want to do next is call him, I just indicate that I want to dial the phone. And if I had a modem attached to the product here through a phone, I would automatically dial the phone. So let's go back to the Rolodex. And you can see then I can really roll it up, and I can roll it down, and I can do quite a few things. I can recall, again, just by pointing the application. I can recall the specific program, or I could have selected, again, just by pointing to the screen, another application. Touchscreen is not really new as a technology. It's kind of a new application of this in this computer. Is that right? That's absolutely true. Touchscreen is not new to and it's not a new technology. It has been used on terminals mostly as, again, a pointing and a selection device. What we have done there is really embedding very well the touchscreen capability of the product with the software, with the application, and really trying to see everywhere we could replace keyboard access by basically pointing directly to the screen. Cyril, do you see a shift from using a keyboard to using this touchscreen display? For example,
We have lots and lots of applications that are written for small computer systems, and how are you going to get all those programs to move over to a touchscreen? Okay, I think that the way we have designed the product, in fact, is by allowing very simply current and existing application to basically use the touchscreen capability. The product itself has built the ability to recognize if you are putting your finger and really selecting either a specific place where you want to put your finger on, or an area where you have your finger in that specific area. So you don't really have to burden the application itself by all that. It's really basically replacing the movement of cursor. Okay, but again, instead of having to move the cursor with your with a keyboard or with any other device, you can really point to it directly with your finger. Interessante desse aqui que ele mostra, viu, era uma aplicação bem simples de agenda, mas a funcionalidade do touchscreen já tinha. Isso em 83, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, parece que é uma coisa recente, touch, né, e tal, mas tecnologia de 83. Claro, né, obviamente que foi muito melhorada, né, da nossa época aqui, mas já é tecnologia bastante antiga. Tá? Bom, mais um pedacinho de vídeo aqui, só para vocês terem uma ideia. Floppies. It's, as you said, different than the 5 1/4, but has today basically the same density, the same capacity as a bigger 5 1/4 disk. As time goes on, as a matter of fact, we think over the next several months, we'll see significant improvement in the capacity of those products, doubling and even quadrupling the capacity of those micro floppies, probably even getting to the range of a megabyte that you can basically carry with you. This is really the ideal, we think, personal mass storage media. Para quem nunca viu o floppy disk, ele estava mostrando ali, unidade de 13,5 polegadas, né? 1.44 megabytes em cada disquinho dessas. E para finalizar, pessoal, só um pequeno apanhado aqui desse mesmo episódio, então, do Computer Chronicles, que mostra a evolução das máquinas de computação. É só para vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, e era isso então, sobre a evolução dos sistemas operacionais. Claro que eu não entrei em detalhes de tudo, tá? Mas era só para vocês terem um apanhado histórico aí de como que aconteceu então essas diferentes evoluções, né, de tecnologias associadas aos sistemas operacionais. Bom, espero que tenham gostado aí do material, tá? Por essa videoaula era isso. Até a próxima. Um abraço a todos.